Às 17h06 do dia 27 de março de 1977, duas aeronaves colidiram em uma pista de pouso no arquipélago das Canárias. Em menos de 15 segundos, 583 pessoas morreram. Nenhum dos dois pilotos conseguia enxergar o outro avião. Esse é o maior acidente da história da aviação civil. Até hoje, nenhum outro superou o número de mortos. Tudo começou, na verdade, em outra ilha, horas antes. Às 13h15, uma bomba explode no terminal do aeroporto de Gran Canária. O movimento pela independência das Canárias reivindica o atentado. O aeroporto é imediatamente fechado. Dezenas de voos internacionais são desviados para Tenerife. O aeroporto de Los Rodeios, em Tenerife, foi construído para aviões regionais. Em poucas horas, recebe 7 jumbos Boeing 747. Não há espaço nos pátios de estacionamento. As aeronaves são colocadas na pista de taxiamento. O voo KLM 4805 partiu de Amsterdã com 235 passageiros e 14 tripulantes. No comando está Jacob Veldhuizen van Zanten, 50 anos. Ele é o piloto mais conhecido da KLM. Seu rosto aparece nos anúncios da companhia aérea. Van Zanten aguarda há mais de 3 horas em Tenerife. Ele sabe que ultrapassar o limite de horas de voo obriga a tripulação a pernoitar na ilha. A pressão para partir é visível. Às 16h58, ele ordena o abastecimento do avião sem autorização prévia da torre. Enquanto isso, uma densa camada de neblina desce das montanhas ao redor do aeroporto. Às 17 horas, a visibilidade na pista principal cai para menos de 300 metros. O controlador Fernando Ascúnaga instrui os 2 Boeing 747 a taxiar pela pista ativa. É a única rota disponível. O KLM 4805 e o Pan Am 1736 estão agora na mesma pista, com visibilidade quase zero, sem radar de superfície e com rádios que interferem um no outro. Como 583 pessoas chegaram a esse ponto e por que ninguém conseguiu evitar o que aconteceu a seguir? O capitão Jacob Veldhuizen van Zanten toma uma decisão às 14h30. Em vez de aguardar na pista com o combustível que já possui, ele ordena o reabastecimento completo do Boeing 747 em Tenerife. A decisão tem uma lógica operacional. Se o voo fosse retornar a Amsterdã sem reabastecer em Las Palmas, a KLM enfrentaria atrasos adicionais. Van Zanten calcula que pode poupar tempo no destino final. O problema é imediato. Para reabastecer o KLM, os técnicos precisam posicionar os caminhões-tanque ao longo da fuselagem. Isso bloqueia o Pan Am 1736, que está parado atrás do avião holandês na pista de táxi. O reabastecimento dura aproximadamente 35 minutos. São carregados 55 mil litros de combustível. O Boeing 747 da KLM passa a pesar cerca de 260 toneladas. Durante o reabastecimento, o copiloto Klaas Meers consulta Van Zanten sobre a situação dos horários. A KLM opera sobre regulamentos estritos de trabalho da tripulação. Se o atraso se prolongar demais, os pilotos serão proibidos de voar. Meers é copiloto há 6 anos na KLM. É seu primeiro voo com Van Zanten como comandante direto. Van Zanten é o chefe de treinamento de pilotos da empresa. Na hierarquia da KLM, poucos homens têm mais autoridade. Há 235 passageiros a bordo do KLM. A espera já dura mais de 2 horas. Os passageiros não recebem informações regulares sobre a duração do atraso. Alguns dormem. Outros caminham pelo corredor. No Pan Am 1736, o capitão Victor Grubbs observa a situação com preocupação crescente. Ele solicita à torre permissão para taxiar até o terminal e desembarcar os passageiros. O pedido é negado. O aeroporto está congestionado demais. A torre de controle de Los Rodeios opera com equipamentos desatualizados para 1977. Não há radar de solo. Os controladores dependem exclusivamente de comunicações por rádio para rastrear a posição das aeronaves na pista. Naquele domingo, 5 aeronaves de grande porte estão desviadas para Los Rodeios. O aeroporto foi projetado para operações regionais de médio porte. A pista de táxi principal está bloqueada por aviões estacionados, forçando todos os jatos a utilizarem a pista principal.
Fernando Ascúnaga coordena o tráfego com 2 assistentes. As comunicações com as aeronaves são feitas em inglês, o idioma padrão da aviação. Mas os controladores espanhóis têm sotaque carregado e as transmissões frequentemente se sobrepõem. Às 16h58, o aeroporto de Gran Canária reabre. As aeronaves desviadas recebem autorização para partir em sequência. Van Zanten, com reabastecimento concluído, solicita imediatamente liberação para decolar. O relógio de tempo de trabalho da tripulação continua correndo. Às 16h58, Gran Canária reabre. Os controladores de Los Rodeios iniciam o processo de liberação das aeronaves desviadas. O KLM 4805 recebe autorização para taxiar até o início da pista 12. Sem radar de solo operacional, a torre não consegue acompanhar visualmente as aeronaves na pista. A neblina reduz a visibilidade a menos de 300 metros. Os controladores dependem exclusivamente das comunicações de rádio. O Pan Am 1736 recebe instrução para taxiar atrás do KLM na pista 12. A torre orienta o Pan Am a sair da pista pela terceira saída à esquerda, a saída C3. O copiloto Robert Bragg confirma a instrução. A saída C3 exigia uma curva de 148 graus. Para um Boeing 747 em plena carga, a manobra era tecnicamente difícil. O capitão Grubbs considera que a saída indicada é a C4, a próxima, mais fácil de executar. O Pan Am passa pela saída C3 sem sair da pista principal. A aeronave continua taxiando em direção à C4. Nesse momento, o KLM já está posicionado no extremo oposto da pista 12, pronto para decolar. Às 17h02, Van Zanten solicita à torre a liberação da rota. A torre transmite a liberação de rota, um clearance de navegação, não uma autorização de decolagem. A distinção era fundamental. Van Zanten não a faz. Van Zanten aumenta a potência dos motores. O KLM começa a se mover pela pista 12. O copiloto Mewers informa à torre, "We are now at takeoff." A frase é ambígua em inglês aeronáutico. A torre responde, "Ok, stand by for takeoff. I will call you." Ascúnaga não autorizou a decolagem. Mas nesse exato momento, uma segunda transmissão de rádio do Pan Am se sobrepõe à resposta da torre. Os 2 sinais se cancelam em um ruído contínuo. O Pan Am transmite, "We are still taxiing down the runway." A mensagem não chega com clareza ao cockpit do KLM. Van Zanten mantém a aceleração. O engenheiro de voo William Schroeder pergunta se o Pan Am já saiu da pista. Van Zanten responde a Schroeder com uma palavra, já. Sim. O KLM atinge velocidade de rotação. A aeronave de 350 toneladas acelera pela pista 12 a mais de 260 km por hora. O Pan Am ainda está na pista. No cockpit do Pan Am, o copiloto Robert Bragg avista luzes de pouso emergindo da neblina. A distância é inferior a 800 metros. O KLM está em velocidade de decolagem e não pode mais parar. Bragg grita, "There he is! Look at him!" God damn, that son of a bitch is coming. Grubbs empurra o acelerador e tenta virar o Pan Am para fora da pista. Van Zanten puxa o manche para descolar antes do obstáculo. Às 17h06:50, o trem de pouso e o motor número 3 do KLM atingem a fuselagem superior do Pan Am. A colisão ocorre a aproximadamente 260 km por hora. São 17h06, de 27 de março de 1977. O KLM 4805 colide com o Pan Am 1736 a uma velocidade de aproximadamente 260 km por hora. A explosão é visível a quilômetros de distância. O KLM se desintegra completamente. Todos os 248 ocupantes morrem. No Pan Am, o impacto abre a fuselagem pelo lado esquerdo. 61 passageiros e tripulantes conseguem escapar antes que o avião seja consumido pelo fogo. O resgate é caótico. Bombeiros de Los Rodeios não estão equipados para um acidente dessa escala. Tanques de combustível explodem repetidamente, impedindo o acesso às vítimas. Corpos estão espalhados por mais de 500 metros de pista.
A identificação das vítimas leva meses. O calor gerado pelos incêndios ultrapassa 1000 graus Celsius em alguns pontos. Equipes forenses de 3 países trabalham na pista por semanas. O processo de identificação só é concluído em julho de 1977. A investigação oficial é conduzida pela Espanha, com participação dos Estados Unidos e dos Países Baixos. O investigador Juan de la Riva lidera a análise das caixas pretas. O relatório final é publicado em 1978. O relatório conclui que o acidente resulta de múltiplas causas simultâneas. A decisão de Van Zanten de decolar sem autorização formal, a comunicação ambígua entre cockpit e torre, a ausência de radar de solo e a pressão por tempo que comprometeu o julgamento da tripulação. O relatório identifica um fator crítico. O copiloto Klaas Mers questiona a decolagem, mas não insiste. O engenheiro Willem Schroeder levanta uma dúvida sobre a posição do Pan Am, mas recua quando Van Zanten responde com segurança. A hierarquia no cockpit é reconhecida como causa estrutural do acidente. Em resposta direta a Tenerife, a indústria da aviação cria o Crew Resource Management, o CRM. O programa é implementado a partir de 1979 pela NASA e adotado progressivamente por companhias aéreas de todo o mundo. O CRM treina pilotos a questionar superiores, a comunicar dúvidas e a distribuir autoridade dentro do cockpit. A Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI, padroniza a fraseologia em inglês para todas as comunicações entre pilotos e torres de controle no mundo. Expressões ambíguas como OK e take-off passam a ser substituídas por termos técnicos precisos. É uma mudança direta provocada por Tenerife. O piloto mais respeitado da Holanda, aquele cujo rosto ilustrava os anúncios da KLM, cometeu o erro que matou 583 pessoas, incluindo ele mesmo. Tenerife nos ensinou que a autoridade sem questionamento pode ser fatal e que as palavras que escolhemos dizer ou deixamos de dizer podem ser a diferença entre a vida e a morte. Se esse caso te fez pensar, deixa o teu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. Há mais histórias que precisam ser contadas.